Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença do secretário especial, Carlos Alexandre da Costa, sobre uma secretaria extremamente importante, né? Produtividade, emprego e competitividade. Tudo que nós precisamos nesse Brasil, um país de tamanho continental e que sempre andou na contramão da produtividade e da competitividade. Não é possível que nós não sejamos competitivos com o mundo inteiro, tendo todos os recursos naturais, tendo energia, terras boas agricultáveis. Quer dizer, o Brasil tem qualidades únicas para a gente poder mostrar esse resultado. Eu sempre falo muito que a gente tem que cuidar sempre de duas coisas. A qualificação da nossa mão de obra, e foi muito bem falado pelo secretário Fernando Holanda, né, dando capacidade para as pessoas terem conhecimento, atualização para poderem trabalhar. E aí entra realmente a questão dos jovens, que já tem um programa de jovem aprendiz. Eu gostaria que esse programa fosse revisto, porque está impondo uma obrigação para as empresas estar sempre contratando jovens aprendizes, e nós estamos esquecendo dos velhos mestres, né? Que com a nova reforma da Previdência, nós temos que também ter ambiente de trabalho para essas pessoas de cabelo branco. Quando eu olho dentro de uma aeronave da American Airlines e só tem aquelas aerovelhas, né? Ou você vai nos cassinos de Las Vegas, aquelas garçonetes com mais de 50, 60 anos de idade, a gente vê que nós temos mercado de trabalho para isso. Não é política para isso. Nós não temos que ficar obrigando e agora criando cotas de pessoas com mais idade nas empresas. Nós temos que criar ambiente, criar riqueza para isso. E pulando no ambiente, que é o outro binômio da qualificação, é o ambiente de trabalho, nós temos realmente, de fato, Carlos, a desburocratização. Tivemos semana passada aqui uma audiência pública sobre o e-social, mas que foi de uma riqueza, um testemunho autêntico daqueles que estão operando o sistema, que querem fazer a coisa bem feita e que nós não estamos enxergando o que é a realidade dessa turma. Eles estão vindo com uma pauta muito bem, vão apresentar aquele GT confederativo, diálogo, vamos escutar, vamos ter humildade para poder entender. Destravam coisas pequenas, fáceis, como coisas de datas, formas de entregar aquelas obrigações que já destravam e deixam, literalmente, deixar o empresário feliz de poder trabalhar, de não ser o governo que atrapalha. Do outro lado, reforma do sistema tributário. De fato, o sistema tributário brasileiro consegue ter a capacidade de ser uma máquina de exclusão social. Ninguém entende aquilo, não tem a menor possibilidade de empreender, paramos de gerar emprego, quebramos empresas, tanto pela complexidade quanto pelo fluxo de caixa de pagamento de tributos. No Brasil se paga tributo antes mesmo da partida do caminhão. Temos que parar isso. Refis é necessário porque a gente quebra as pernas e depois fica dando refis. Deixa o empresário pagar o imposto assim que ele recebe a sua venda e ele tem dinheiro, tem caixa para poder pagar. A gente sabe, Carlos, cash is king, caixa é a coisa mais importante da empresa. Quando o empresário precisa ter capital de giro para pagar imposto, nós estamos com alguma coisa muito errada nesse país aqui. As NRs também foram faladas. As NRs não podem ser um dificultador de emprego, de trabalho. E, por fim, a CLT, que já teve uma reforma, mas nós temos que, de novo, mexer nela, para poder gerar essas possibilidades de emprego para o Brasil. Então, eu queria, na verdade, nem ter uma pergunta, né? Tenho, assim, acho que talvez ajudar nesse diálogo todo, mas, de fato, o que nós precisamos gerar é ambiente de emprego. E a gente sabe que é com produtividade, com competitividade e com emprego que nós vamos gerar riquezas e parar de ficar falando em distribuição de riquezas. Nós temos que gerar riquezas e assim o Brasil sair desse atoleiro. Muito obrigado. 10 minutos ainda? Tem, sim. Vamos lá. Então eu começo pela sua aqui e tenho duas boas notícias aqui. Primeiro, e-social é parte do Simplifica, nós vamos passar a faca no e-social. Nós já temos uma lista de alterações simplificadoras, realmente é uma vergonha o que foi o e-social. Foi o resultado de uma realidade dos governos anteriores, de falta de integração e um desejo arbitrário de controlar sem entender as repercussões que isso trazia. Então tinha o Ministério do Trabalho que falava, eu quero essa informação. Por quê? Porque é importante. Eu quero saber se quantas horas por dia cada empregado chegou atrasado, se foi
foi no banheiro, se foi mascar chiclete ali, quero saber de tudo. Quero saber, porque não sei muito bem, mas é importante essa informação. Aí vinha a Receita e falava, é importante essa informação, é importante essa informação. E aí ninguém pensou no seguinte, tem uma entidade chamada empresa que vai se tornar inviável. E é impressionante como essa falta de integração e visão do setor privado é tão grande que, às vezes, conversando com alguns servidores muito bem intencionados, eu ouvi de alguns servidores gabaritados e tal, o seguinte, mas o e-social é muito bom para a empresa. Não é possível, você nunca falou com um empresário na sua vida, porque é um inferno aquilo ali, assim como o Bloco K é outro inferno que também está, que você não mencionou, mas que é outro inferno. Nós está no Simplifica, vamos passar a faca nisso. E NR12 também está no Simplifica, que hoje que será anunciado provavelmente até o final de maio agora. Então são coisas que nós ouvimos, porque nós acreditamos na humildade. Quem entende de produção e tal é o empresário, é o trabalhador, não somos nós, nem as associações, hein? As associações falaram que vocês têm que ser humildes também para ouvir o empresário. Então, ouvindo isso é que nós identificamos quais eram os principais problemas. E realmente a exclusão social tributária que nós temos hoje é gigantesca e a reforma tributária vem aí exatamente para isso. O foco será no segundo semestre. Então, mais ou menos rapidamente a resposta às suas perguntas.